Oi, gente. Já vi que a Júlia entrou. Vou chamar ela. A gente espera uns 5 minutos e começamos. Já enviem aí a live para os amigos na setinha, para que todo mundo possa vir acompanhar com a gente, dar uma força aqui para que a gente possa fazer sempre mais para vocês com diversos temas. Eu vou chamar a Júlia aqui, enquanto isso vocês vão compartilhando a live aí pro pessoal começar a entrar, tá bom? Avisa aí que já começou. Carregando a Júlia aqui. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Tá me ouvindo bem, Luísa? Tô. Você tá me ouvindo? Tô. Uhum. É só porque tô de fone, acho que vai ficar melhor pra vocês me ouvirem. Tá menos eco. Uhum. Esperar só o pessoal entrar, mais ou menos 19h05 no máximo a gente começa pra dar tempo. Tudo bem. Como você está de quarentena, Luísa? Estou bem. Não tá aí, mas... Na medida do possível, né? Porque tá difícil. Estamos passando muitos berros aí. Importante. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu queria agradecer você, Júlia, agradecer por estar aqui participando com a gente, falando de um assunto que é super importante, de um tema que é muito importante para nós, fisioterapeutas. E queria que você se apresentasse também. E agradecer também o pessoal aí que está entrando e que vai acompanhar a gente também. Vai se apresentando para o pessoal. Meu nome é Júlia. Eu queria agradecer o convite de vocês. Eu acho que é uma iniciativa muito boa que o DEA está tendo nesse tempo. Eu sou fisioterapeuta, sou formada pela UFO mesmo, sou da 8ª turma. Terminei o mestrado agora na própria instituição, né, na UF da UFTM. Fiz especialização em envelhecimento pela UFSCar. E tanto o meu TCC quanto o meu mestrado foi com doença de Parkinson, foi com indivíduos com doença de Parkinson. Então é um assunto que eu amo muito e eu espero contribuir de forma positiva para vocês nesse assunto que eu gosto tanto. Com certeza. Vou esperar só mais um pouquinho, mais um minutinho. O pessoal está começando a entrar. Sem problemas. Fazer igual da última vez, aproveitar que o pessoal tá entrando e já dar um spoiler aí da próxima live que vai ter, que vai ser na segunda-feira, que é com a professora Lilian Dornelas. Maravilhosa. Sobre CIF, que muita Muito gente boa. teve na graduação, e é Eu, uma avaliação muito importante para a gente, né, enquanto fisioterapeutas, e que nós precisamos muito saber. Então, quem ainda não conhece, quem ainda não sabe o que é, ou então tem pouca experiência, vale a pena, ela vai explicar pra gente. Ela é muito boa no assunto. Então, a ela é muito próxima vai ser boa. com ela, tá, gente? Ela deu um mini curso de CIF na FAEF que eu participei e foi ótimo, assim, abre uma visão, assim, para nós, porque a gente não tem muito contato na graduação mesmo. Eu, por exemplo, não tive. Eu não tive também. E a gente, às vezes, chega no estágio e tem algumas coisas que necessitam. Por exemplo, no estágio de dermato, que foi o meu primeiro, a forma de avaliação lá é pela CIF, a ficha de avaliação. Ficha. Então, faz falta. Vamos começar, Nossa. então, Júlia? Vamos. Para iniciar, então, a gente queria que você falasse um pouquinho. Primeiro, iniciasse falando o que é a doença de Parkinson, né? Quais são os acometimentos dessa população que tem a doença de Parkinson? Diante disso, desses principais acometimentos, o que a gente deve se atentar na hora de fazer uma avaliação? Como fazer essa avaliação? E quais as ferramentas que a gente tem, né? As escalas, enfim, os testes que a gente tem hoje, que a gente pode utilizar. Então, você poderia falar também se esses testes eles são usados, às vezes tem alguns que é mais para clínica, outros que é para pesquisa, ou se vale para tudo, se é bom para os dois. Então, a gente queria que você abordasse um pouquinho disso com a gente. Vamos lá, que nós temos muita coisa para conversar.
Primeiro, eu achei muito importante essa questão das escalas validadas, porque é algo que às vezes a gente não se atenta e nós estamos aí vivendo um momento da ciência importante. Então, eu vou chamar muita atenção para isso. Não, a gente vai conseguir abordar tudo de forma específica, mas de uma forma mais geral, porque nosso tempo é corridinho. Então, eu acho que o importante para a nossa avaliação, aqui nós vamos tratar da doença de Parkinson, primeiro é que a gente entenda um pouco sobre a doença de Parkinson, o que isso vai afetar na nossa avaliação. Então, é uma doença neurodegenerativa, mais de caráter de alterações motoras. Então, ela é a segunda doença mais comum, ficando atrás só do Alzheimer, que não é uma doença tão motora. Então, o diagnóstico da doença de Parkinson, ele vem de uma avaliação clínica. Hoje a gente não tem um diagnóstico eficaz por um exame de imagem, alguma coisa. Então, a gente precisa realmente conhecer os sintomas motores. Então, para a gente ter um indivíduo com doença de Parkinson, é fundamental, o primeiro critério dessa avaliação, que é um critério bem extenso, é baseado no sintoma mais importante, que é a bradicinesia. A bradicinesia é a lentificação dos movimentos. Se o indivíduo não apresenta bradicinesia, ele já é descartado nesse diagnóstico. Ele já não tem doença de Parkinson, o que chama muita atenção, porque geralmente é muito relacionado com tremor. Então, é um diagnóstico, assim, é um sintoma muito secundário. Então, ele precisa ter a bradicinesia associado ou à rigidez ou ao tão conhecido tremor. Mas o primordial é essa bradicinesia. Assim, é o primeiro passo para a gente começar o diagnóstico. Depois vem uma série de outras questões, resposta ao levodopa, da medicação, descartar algumas outras doenças. É um diagnóstico bem extenso. Mas ele é focado principalmente na manifestação desses sintomas. Então, a gente já sabe que a gente vai trabalhar com o indivíduo com lentificação de todos os seus movimentos, muitas vezes rígido, com algumas incapacidades de coordenação e também com instabilidade postural, que entra dentro desses sintomas cardinais da doença de Parkinson, mas hoje ele já é mais visto, a literatura traz mais ele como um sintoma de progressão, não como um dos sintomas cardinais. A doença não apresenta só sintomas motores, ela apresenta muitos sintomas não motores, que é bom a gente ter um conhecimento na hora de avaliar, para às vezes a gente chamar a atenção a alguma coisa, mas são inúmeros. Nós temos constipação intestinal, apatia visual, que é muito importante, porque às vezes você sente que o paciente não está respondendo bem ao que você está falando, e é muito importante saber que isso é puramente da doença, tem dificuldade na fala. O transtorno cognitivo pode acontecer ou não pode acontecer, é bem pouco. Tem as discinesias, que são os movimentos involuntários também, que eu tinha esquecido de abordar, mais relacionado com a medicação, mas também pode apresentar. Então, esses são os principais sintomas que a gente vai lidar na avaliação. A gente vai ter muito importante alterações na marcha desse indivíduo, que geralmente é a maior queixa deles, mas isso é algo muito particular de cada um. Quando a gente vai fazer uma avaliação do indivíduo, primeiro a gente começa pela tão famosa anamnese, que é a mais conhecida, que você vai conversar com o indivíduo. Eu acho que é muito importante a gente fazer uma anamnese específica, porque a gente não pode pegar todas as escalas legais que tem na literatura para doença de Parkinson e sair aplicando nos indivíduos e falar, não, esse Ia ser 5 dias de avaliação, né? Ia ser um dia de avaliação e às vezes você ia acabar perdendo seu tempo. Você vai aplicar uma escala de freezing com um paciente que não te relatou freezing, então você acaba se perdendo um pouco. Então, a anamnese vai entrar aí para a gente conhecer a gravidade e a natureza que está incomodando esse indivíduo, porque você está lá para avaliar um indivíduo individual. Você não está lá para avaliar só os sintomas motores e tudo que você já sabe. Você precisa ouvir o que esse indivíduo está querendo de você, né? O que fez com que ele buscasse a fisioterapia? Às vezes você quer muito... Pode ir, já estou ouvindo. Às vezes você quer muito tratar a marcha, mas o que mais está incomodando ele, às vezes é uma dificuldade de atividade básica de vida diária. Então, assim, você precisa ouvir muito por que o paciente está te chamando ali, por que você foi contratado e tentar também corresponder um pouco, ver expectativa e realidade, né? Às vezes um paciente
com andador, com muita dificuldade de marcha e tá te pedindo para voltar a andar. Então, assim, tem que saber pesar, saber conversar para você poder traçar seus objetivos. Mas é a partir da anamnese que você vai escolher quais escalas que você vai levar para o seu exame físico. Então, o que incomoda o indivíduo, qual a maior vontade dele, e também a gente começa a se guiar para alguns fatores específicos da doença de Parkinson, que são, inclusive, no guideline da fisioterapia europeia, das diretrizes europeias, que são quedas no último ano. Muito importante essa pergunta. Se o indivíduo teve quedas no último ano, mais de uma queda por ano já é uma estrelinha que a gente tem que assinalar, que já é um sinal de alerta. A outra questão que deve ser abordada na sua anamnese é o nível de atividade física desse indivíduo. Se ele já praticou algum tipo de atividade física, se ele pratica algum gosto pessoal, alguma coisa que você possa incrementar, e até para você saber se você vai entrar com uma atividade mais moderada, mais simples. Então, é muito importante a gente saber esse histórico de atividade física, até na hora da gente guiar. Por exemplo, o paciente pergunta quantas vezes na semana que é indicada a fisioterapia. Então, você precisa ver o nível de atividade física que esse paciente se encontra, para você poder mediar de acordo com a OMS, que ela preconiza 150 minutos semanais de uma atividade moderada, mais 75 minutos para uma atividade mais intensa. Então, muito importante. Então, só uma dúvida aí, já que você está falando, tem alguma atividade que é melhor que a outra? A literatura mostra? Ou é isso mesmo que você falou? A gente vê o que o paciente gosta para ter uma melhor participação dele? Ou tem alguma coisa que é melhor? Alguma atividade? Então, o que é melhor para o indivíduo, assim, envolve os 3 fatores que a gente fala que é o PBE, que é o que a literatura traz e a vontade desse indivíduo. Então, assim, às vezes na literatura, a gente não tem uma indicação na literatura, a gente tem uma indicação só que tem que ser de moderado para intenso, que uma atividade leve hoje não traz tantos benefícios, e principalmente voltado para treinos aeróbicos e treinos multimodais. Por exemplo, a hidro, que é uma atividade moderada, a indicação dela na literatura para doença de Parkinson é bem baixa. A musculação, só o treino resistido em si, sozinho, ele é bem baixo. Então, buscar por exercícios mais globais, voltados para o aeróbico. Mas se a preferência do meu paciente for exclusivamente a hidro, que ele gosta, é trabalhar a hidro de uma forma mais intensa, para ele poder chegar a esse limiar. Porque legal. Senão a gente não consegue lidar. Voltando para a anamnese, então, a gente já perguntou o que ele precisa, por que ele buscou a fisioterapia, o nível de atividade física que ele tem, se ele teve quedas no último ano, e agora se ele apresenta os episódios de congelamento da marcha. Tem muitos pacientes que não têm nem noção do que é isso, assim. Eles não sabem que são sintomas da doença, eles não sabem nem se expressar. Então, é mais uma pergunta muito importante na anamnese do paciente com doença de Parkinson. Depois, dificuldade nas atividades de vida diária. Você poder separar se ele tem mais dificuldade nas atividades básicas, que entra alimentação, higiene, pentear o cabelo, ou nas instrumentais, que é fazer compras, cuidar do próprio dinheiro. Porque você vai aplicar para ele uma escala de atividade básica, se ele não relata nenhum tipo de dificuldade, você já vai para o lado de uma escala de atividade instrumental. O freezing é a mesma coisa. Se ele não teve relato de quedas, você vai buscar um instrumento que é voltado para predispor alguma queda ou não. Então, você já vai descartando muita coisa e acrescentando muita coisa. A outra questão que eu acho, antes de entrar no exame físico, é a questão das comorbidades, que são as red flags que a gente usa, que é o que o fisioterapeuta tem que ficar atento alguma questão de descompensação que ele possa apresentar. Então, verificar se ele é hipertenso, verificar se ele é diabético, se sim, se está bem controlada, se ele tem algum outro tipo de comorbidade que possa influenciar no seu tratamento, alguma alergia, até mesmo se o paciente tiver alguma alergia a látex, alguma coisa, você vai trabalhar com um Teraband, alguma coisa, você não ter surpresas na hora da sua avaliação, na hora do seu atendimento, e para você já chegar com todos os seus objetivos a curto, médio e longo prazo estabelecidos. Então, os instrumentos, eles vêm para isso. A gente vai utilizar eles para isso. Depois que a gente faz
uma escuta bem feita, a gente já direciona, a gente já sabe o que a gente vai precisar. Se a gente sair ouvindo só a história de vida dele e não se atentando a perguntas diretas, a perguntas importantes, a gente não consegue. A gente tem sim que ouvir o paciente, porque ele é um indivíduo como qualquer um, e é muito bom, você conhece até ele, a forma com que ele se expressa. É muito importante ouvir, não só a favor de interromper, independente que a avaliação dure muito tempo, acho que isso é muito importante. Então, os instrumentos, as escalas que nós vamos falar especificamente, elas servem para o quê? Para auxiliar a gente a criar essas metas de curto, médio e longo prazo, motivar o paciente a seguir as suas metas, porque se você explica para ele por que você está fazendo aquela avaliação, que esse teste ele fez em 6 minutos e que nós vamos fazer uma próxima reavaliação, isso dá para alguns pacientes um estímulo maior para ele poder preparar para a fisioterapia. Também é uma questão de respaldo, eu acho que assim, é uma questão mais séria. A família pode muito bem te cobrar de resultados, que às vezes a família não tem a percepção que a gente tem. Então, quando a gente tem um instrumento que a gente avaliou e que a gente reavaliou, a gente pode comprovar a eficácia ou não do nosso trabalho. E se não estiver tendo eficácia, a gente tem que pensar alguma forma para a gente reestruturar a nossa reabilitação. Também é muito importante para a comunicação com os outros profissionais. Quando você vai abordar tanto o médico como o cuidador, se você faz um rastreio cognitivo com o minimento que eu vou falar, você pode chegar no médico e falar, olha, ele está tendo várias alterações cognitivas e eu acho que merece uma avaliação. Ou então ele está tendo alguns sintomas depressivos e eu avaliei sobre essa escala, que é validada para doença de Parkinson classificada, acho que às vezes pode entrar uma medicação. É muito mais robusto e forte você apresentar isso que você falar que você simplesmente acha que ele está um pouco triste e que você acha que ele está com um sintoma depressivo ou com uma alteração cognitiva. Então, acho que, assim, outra questão muito importante. E a diretriz ainda traz como que a gente vai estabelecer esses nossos objetivos. Eles trazem que é de uma forma inteligente e eles usam o SMART, que é inteligente em inglês, para separar. Então, a gente precisa estabelecer objetivos específicos, a gente não pode sair atirando para tudo que é lado, objetivos específicos, mensuráveis, que é através das escalas, atingíveis, é a forma que a gente conversa com o paciente para deixar ele ciente das possibilidades que nós temos, relevante para o paciente e baseado em algum tempo, que é o curto, médio e a longo prazo. Outra questão que é muito importante é a questão do tempo on e do tempo off, que eu acho que é um pouco menos conhecido pelo pessoal das outras áreas, que é que o paciente ele tem oscilações dentro da sua medicação, alguns. Então, quando ele ingere medicação, daqui 30 minutos ele está no seu tempo on, que é onde está bombando o efeito da medicação. Tem pacientes que se sentem muito bem e que quando vai chegar na hora de tomar o próximo remédio, que está diminuindo o efeito do remédio, eles entram em tempo off. E eles começam a perder algumas funcionalidades. Começam a ter mais dificuldade para andar, mais dificuldade para falar. Então, a gente sempre procura fazer a fisioterapia no tempo on, que é o tempo que você mais tem para ganhar com o paciente, que você vai para ele para andar, você vai para ele para ganhar força. Então, é muito importante a gente questionar isso na anamnese, questionar isso para a família, para você tentar sempre marcar seus horários no tempo on. A avaliação, a indicação perfeita é que a gente realize no tempo on e no tempo off. Pode ser que a gente não consiga, pode ser que o paciente não queira pagar 2 avaliações, então a gente só vai fazer isso se o paciente tiver esse relato de instabilidade medicamentosa, que não é todos que apresentam, e a gente pode marcar a primeira avaliação no tempo on e na segunda vez que você for lá, você já vai atender, você vai no tempo off para você conhecer seu paciente em todos esses estágios. Eu acho que isso é muito importante. Agora, nós vamos falar das escalas em si. Eu queria que a Luísa colocasse os meus slides agora, porque eu acho que vai ser melhor para a gente ver. Esse site, eu descobri ele faz pouco tempo e eu fiquei completamente apaixonada por ele, porque ele é um... Oi, tá rapidinho, tá minha imagem na frente, mas depois a gente manda para vocês, tá, gente? Isso. Gente, esse site ele é muito importante para todo mundo. Para doença de Parkinson, para pediatria, para tudo. Porque ele é um site que ele faz um compilado de todas as escalas validadas no mundo e específico para a população. Então, a Luísa gosta de PED. Aí ela entra lá, aí ela vai pôr no subtítulo desordens pediátricas e ela ainda pode escolher se ela quer avaliar
força, se ela quer avaliar a qualidade de vida, e ele traz todas as escalas validadas dentro dessa população. Tem para ortopedia membros específicos, você quer avaliação de braço, de perna. Então, assim, gente, eu descobri o mundo dessa Amei! escala. Meu Esse Deus! site é mara. E, então, todas as escalas que eu trouxe são daí, justamente por ser essa maravilha. A gente não precisa jogar tudo no PubMed para ver se foi validado ou não. Só que o que a gente tem que ficar atento é que tem que ver se foi traduzido para o português. Pode passar, Luísa. O que tem de tão especial nesse site ainda? Além dele trazer essa escala, ele traz todos os dados psicométricos dessa escala. O que é isso? É algo que eu acho que todo mundo tem que saber, e eu trouxe mais isso para servir para todo mundo. Não vai ter como explicar um por um, mas eu quero que você tenha o conhecimento da existência desses dados e de quase todas as avaliações têm esses pontos e que a gente precisa saber. Os dados psicométricos, eles falam o poder que a sua escala tem. Então, nós temos ponto de corte e dados normativos. O ponto de corte, ele vai indicar alguma coisa. Então, assim, a partir de 10, esse indivíduo vai ter risco de queda. E o dado normativo é, indivíduos com doença de Parkinson geralmente pontuam 10. O outro dado psicométrico é o erro padrão e o mínimo valor detectável. O erro padrão é a quantidade de vezes que aquela escala foi realizada e ela errou. Então, ele tem que ser sempre um número baixo. E ele tem que ser sempre superior ao mínimo valor detectável. O mínimo valor detectável é assim, a gente faz uma avaliação e uma reavaliação. Melhorou 2 pontos na escala, mas o mínimo valor detectável dela é 10. Então, você já sabe que não houve melhora nessa sua reabilitação. Às vezes, a gente é muito enganado que só porque o score melhorou, a gente acha que a gente está fazendo um bom trabalho. Então, tem o mínimo valor detectável. O efeito teto e o efeito chão, eu acho que é muito bom para a gente escolher a escala. Quando a gente tem um efeito teto, significa que a escala não consegue trazer variações dos indivíduos que estão lá em cima. Então, os indivíduos que estão muito bem, essa escala não consegue medir quem está melhor que quem. Ela faz um efeito teto, ela joga todos os resultados para cima. E tem ao contrário, que é o efeito chão, que são os indivíduos mais agudos, no caso de um AVC, que tem mais dificuldade, ou no caso do Parkinson, uma ROENAR, que é um comprometimento mais alto. Então, você vai pegar uma escala e vai aplicar num grupo de idosos que sejam leves. Você vai pegar uma escala que tem um efeito teto, que joga todo mundo para cima, você não vai conseguir diferenciar. Então, nesse site traz quase todos os dados da maioria das escalas. Também tem a validade concorrente, que é o quanto esse instrumento é válido perto do padrão ouro. Então, a gente tem um teste de caminhada de 6 minutos. O padrão ouro dele, essa é uma avaliação espirométrica. O valor concorrente é se ele tem o mesmo poder ou um poder suficiente do que seu padrão ouro. Então, muito importante. Confiabilidade interavaliadores e intraavaliadores, eu vou avaliar agora e depois eu vou avaliar daqui a um tempo. Vai fazer diferença? Ela vai te falar esse dado. Eu vou avaliar, eu vou fazer a avaliação e a Luísa vai fazer a reavaliação. Vai ter diferença? Sim ou não? Quase todas as escalas têm esses dados. Eu acho que é muito importante que a gente conheça para a gente poder escolher um instrumento. Pode passar, Luísa. Esse é o site. O site ficou meio ruimzinho, porque tá mais longe, né? Nossa, mas eu amei muito essa dica. Não, é mara essa dica. E espero que todo mundo use para todas as áreas. Então, a primeira escala que eu trouxe é uma escala muito importante. Eu acho que é uma das primeiras escalas que a gente aplica para um paciente com doença de Parkinson, que é a ROENAR. A ROENAR, ela é uma escala que vai avaliar o comprometimento do indivíduo que você pegou. Se ele está no estágio leve, moderado ou muito grave. A doença de Parkinson é uma doença que geralmente se manifesta de forma unilateral. Ela se manifesta primeiro de um lado e depois ela vai para o outro. Então, o estágio 1 não tem nenhuma alteração, ou então ela é unilateral. O estágio 2, ele já tem um comprometimento bilateral. O estágio 3 já tem uma instabilidade postural presente, uma dificuldade, uma alteração no equilíbrio. O estágio 4, o indivíduo não consegue se locomover sem algum dispositivo de auxílio. E a 5, ele já está confinado ao leito. Alguns testes simples que a gente pode fazer
para testar se está unilateral ou bilateral, são testes bem simples, como vira, vai, põe a mão no dedo e volta. O indivíduo que tem um comprometimento unilateral, ele não consegue vir de um lado e do outro lado ele vai muito bem. Aqui tem uma estabilidade de um lado, são testes bem simples. O teste de equilíbrio, que é o comprometimento a partir do nível 3, é o teste de repulsão que a gente fala. E você segura o indivíduo e você fala para ele que ele vai ter que arrumar alguma forma alguma estratégia para ele poder se livrar de um desequilíbrio. E aí você não avisa para o paciente, você puxa o indivíduo para trás e fica atento porque ele pode cair, então você arruma uma posição médio lateral assim, puxa o indivíduo. Até esses são os principais testes para a gente poder discriminar qual nível ele está. Pode passar, Luísa, para a próxima. Então, a gente faz primeiramente esse rastreio para ver em que nível que ele está, até para a gente poder buscar evidências depois de atividade física, para ROENAR específico, porque a maioria das escalas e intervenções vem essa ROENAR para a gente se guiar. Agora, eu trouxe 2 testes de rastreio cognitivo. Eles não são testes que a gente vai poder falar se uma pessoa está demenciada ou não. São rastreios. Nós temos o MIN, que é o mini exame do estado mental, que eu acho que é o teste mais conhecido que a gente tem hoje de rastreio. Mas, para mim, ele não é o teste mais específico, ele é o mais conhecido. Mas agora a maioria dos trabalhos estão vindo com o próximo, que é o MoCA, que a Luísa pode passar. É esse? O MoCA, isso, Montreal Cognitive Assessment. Ele chama de MoCA, a literatura traz ele como MoCA. Ele é mais específico, ele lida com as mesmas questões, função executiva, visoespacial, evocação, atenção, memória. Ele também lida com esses mesmos temas de uma forma mais específica. E ele ainda tem o teste do relógio, que é um teste de função executiva muito utilizado na literatura, que o indivíduo tem que desenhar um relógio, e aí você faz uma avaliação, se ele consegue colocar os números na ordem correta, e tem que colocar os ponteirinhos 10 para as 2. Então, eu acho que hoje eu indicaria mais a utilização do MoCA. Eu estava até tendo uma reunião com o pessoal de São Paulo hoje, e eles também estão tendendo mais para o MoCA agora, porque ele tem um rastreio mais específico. Mas aí, olhem se a população de vocês podem utilizar. A doença de Parkinson, ela é validada para os 2. Aí, eu coloquei os dados normativos, os dados de corte, mas isso é específico para a doença de Parkinson, não vou me atentar muito, senão a gente não vai conseguir falar de todas as escalas. Mas então a gente faz primeiro a ROENAR, ver o nível de capacidade e esse teste cognitivo. Você vai aplicar um teste cognitivo num paciente que está mais lúcido que você? Não vai. Não perca o seu tempo. Tem muito paciente com doença de Parkinson que tem restrições exclusivamente motoras, então não percam o tempo de vocês fazendo esse tipo de teste. Pode ir para o próximo. Esse outro teste, ele é quase o meu favorito. Eu sempre coloco ele em quase tudo quando eu falo de avaliação. É o Time Up and Go. Ele é um teste para mobilidade, para equilíbrio dinâmico, e ele é preditivo de queda. Ele tem uma sensibilidade altíssima para predição de queda. E ele é de muito fácil aplicação, ele não tem nenhum custo. Ele é um teste tanto voltado para a área clínica, quanto voltado para a área científica. Ele é muito abordado na área científica, muito abordado na clínica pela sua praticidade. Então, é muito simples, o paciente tem que estar sentado. A partir do go, ele tem que levantar, caminhar 3 metros, dar a volta, voltar e sentar. O mais importante que eu falo em questão de teste, seja para literatura, para a clínica, é manter padrões. Se você vai soltar o cronômetro quando ele tirou as costas, você vai apertar ele de novo quando voltar as costas. E na avaliação, na sua reavaliação, da mesma forma. Anotem esses padrões, porque a gente esquece, a gente vai reavaliar daqui a 6 meses, a gente nem lembra mais o que a gente está fazendo. Então, mantenha esse padrão, porque vão ser segundos que vão fazer alguma diferença para você tirar alguma conclusão ou não. E uma escala, sem você conseguir tirar informações dela, não serve, né? Aí, no caso dessa, tem os valores normativos, por faixa etária ou tem específico para a doença de Parkinson? Tem. O Time Up and Go foi quem eu trouxe mais os valores para a gente poder ver como que funciona. Pode passar, Luísa. É muito comum as pessoas utilizarem os valores da geriatria, da geronto,
para os pacientes mais velhos. E eu mesma já fiz isso, inclusive, antes de entender. Então, a gente tem que procurar o que tem na literatura para a doença de Parkinson. O que está aí, que está o erro padrão, porque lá no site está em inglês, por isso que eu deixei grandão em inglês, o erro padrão dele está 1,75 segundos e o mínimo valor detectável dele, tá 4,85. Estou dando uma colada aqui no meu computador para mim enxergar. Então, assim, o mínimo valor de uma diferença, independente da idade do paciente, ele tem que apresentar uma diferença da avaliação para reavaliação de pelo menos 4,85 segundos. Então, isso é muito importante. Isso para a doença de Parkinson. Tudo que está aqui está voltado para essa população. Pode passar o próximo. Agora, os dados normativos. Aqui tem os dados normativos e dados de corte. Então, a gente espera que os indivíduos realizem com 14,8. Então, o que se espera do indivíduo com doença de Parkinson. Mas é sempre melhor a gente olhar o mínimo valor detectável, que eu acho que ele tem mais poder. Aqui o dado de corte, diferente do dado normativo, é o dado que diz alguma coisa pra gente. Ele fala do TUG para caidores e não caidores. 12,21 idosos são considerados com alto risco de queda e 7,94 para idosos que não têm risco de queda. Isso no tempo on, a literatura faz muito isso. Traz no tempo on e no tempo off, embaixo, o tempo off 15,5 e 8,13. Porque realmente muitos indivíduos apresentam essa diferença. Então, sempre quando a gente faz a avaliação da doença de Parkinson do indivíduo, anotar, tempo on, tempo off, ele fez isso no tempo on, isso no tempo off, para a gente poder diferenciar bem. Pode passar para o próximo, Luísa. Esse é o que eu falei da confiabilidade interavaliadores, que são entre avaliadores diferentes, e intraavaliadores, que são o mesmo indivíduo em momentos diferentes. Eu acho que não dá para conseguir visualizar bem, mas todos os testes estão adequados, excelente, excelente e excelente. Então, quer dizer que não tem nenhum desvio e que eles podem sim ser realizados em momentos diferentes e por pessoas diferentes. Pode passar a próxima. Agora, isso é bem comum, né, nos estudos, essa de agora, né? O PDRS, né? O PDRS, eu acho que é a escala mais famosa da doença de Parkinson, depois da Roenar. E ela é muito ampla, ela é muito abrangente, só que ela, para o estudo, ela é muito bom. Eu acho que para a prática, ela não é muito boa, porque ela é uma escala muito extensa. Ela demanda muito tempo e as perguntas dela são muito subjetivas, de autorrelato. Então, eu indico ela mais para a questão científica mesmo, para literatura, para poder fazer uma caracterização de amostra. Acho que todo mundo que trabalha com doença de Parkinson tem que aplicar o PDRS para fazer uma baseline do seu estudo para conhecer o seu indivíduo. Então, ela é dividida em aspectos não motores, motores da vida diária, uma avaliação motora e complicações motoras. Então, assim, ela é bem abrangente, ela lida com vários sintomas, é uma escala muito boa, mas que para a prática, às vezes a gente vai gastar um tempo muito grande, sendo que a gente poderia ter escolhido instrumentos mais específicos. Então, eu acredito que ela seja não tão boa assim para um momento prático. Agora, pode passar, Luiz. Os dados normativos dela é o que a gente espera do paciente de doença de Parkinson, separado por domínios e o seu total. Só para reforçar, todos esses dados foram tirados daquele site. Eles não tem só lá, eles só captam o que tem na literatura e jogam lá. Então, sempre relembrar de quando escolher um teste, uma avaliação, sempre procurar os seus dados psicométricos para você ver o poder que essa avaliação vai ter para você ou não. Mais um. Pulou um. Aí, Mini-Best. O Mini-Best é um teste também que está sendo muito utilizado agora, está muito bombando na literatura e ele realmente é um teste muito bom. Ele é um teste que avalia tanto o equilíbrio dinâmico quanto o estático. Ele ainda avalia algumas estratégias de tornozelo e calcanhar. Ele ainda faz o time up and go de duas formas, tanto simples como com uma dupla tarefa, que é conversando, realizando algum cálculo. Então, ele é um teste bem completo e ele é muito bom. Tanto para a literatura, ele está tendo um valor muito forte, quanto para a prática. Ele é uma adaptação do BEST teste, que é um teste maior, mas a literatura já está trazendo os dados psicométricos dele muito bom. Então, ele já está muitíssimo indicado para avaliação e eu acho que ele veio e tomou um pouco do lugar
da escala de Berg, que era a escala mais utilizada para equilíbrio. As duas são boas, as duas têm dados psicométricos bons, só que o MiniBest está expandindo um pouco mais essa avaliação. Então, hoje, se eu tivesse que avaliar um indivíduo para equilíbrio, eu acredito que ele está sendo mais abrangente mesmo. Pode passar, Luísa. Aqui também não dá para ver, mas é só para ressaltar que ele é um teste muito bem explicadinho. Ele vem instruções de como é feita a sua aplicação. Então, se a pessoa quer aplicar, tem até curso para aplicação do BEST Teste, mas eu acho que se a gente pegar e ler direitinho como foi feito, como são as orientações dos autores, ele é uma escala traduzida, já validada. Então, eu acho que vale a pena se dar uma estudada antes de fazer essa avaliação, utilizando ele. Os dados normativos dele e o ponto de corte. Eu trouxe só essa linha de base para vocês entenderem que lá no site tem a linha de base. Então, assim, quais níveis foram avaliados com essa escala de Roenar aqui? Foi 2.4, que são indivíduos de leve a moderado, mas porque são testes que desafiam o equilíbrio, então indivíduos com um Roenar mais alto não iriam conseguir realizar esse teste também. Mas se você tiver alguma dúvida, se a sua população é parecida ou não, lá tem a linha de base, mostra quem são esses indivíduos que foram validados esse instrumento. Também aqui tem um ponto de corte para caidores ou não, que são scores menor do que 18 e já são considerados que têm caidores mesmo, quedas recorrentes, ou então 20 para detectar possíveis quedas, sendo que um total do teste é de 32. Isso tudo está lá também. Pode ir para o próximo. Esse é um teste muito importante, eu acho, válido, principalmente para a doença de Parkinson, que tem uma fraqueza muscular, uma lentificação da marcha. Ele é um teste para avaliar a força de membro inferior, principalmente, mas também de transferência, identificar alguma estratégia de movimento que ele vai fazer na hora de levantar. E ele tem que levantar 5 vezes no tempo mais rápido que ele conseguir, e a gente vai fazer a cronometragem desse tempo. Ele tem que estar com os braços cruzados para ele poder levantar e sentar. Se o indivíduo não, se ele não consegue cruzar os braços, de acordo com a literatura, você escolheu o teste errado. Porque se ele não consegue fazer isso, você tem que procurar outro teste. Eu não acho que é bem assim. Eu acho que para a prática clínica a gente pode utilizar ele sim. É só a gente anotar que ele utilizou o uso das mãos e repetir o mesmo parâmetro na reavaliação. Então a gente vai ter avaliações testadas de forma igual, então eu acho que vale a pena a gente fazer. E às vezes você tem uma surpresa na sua reavaliação, ele nem precisa colocar os 2 braços. Então é muito bom a gente sempre anotar tudo bonitinho. Então, a partir de 16 segundos indica um risco de queda, que é o ponto de corte. E esse estudo, eu pus em negrito, que ele tem um efeito de piso. Então, a gente tem que tomar cuidado, que é o que eu falei. Às vezes, ele joga o indivíduo para baixo demais. Porque ele descarta muito rápido o indivíduo. Se ele não consegue cruzar, ele já tem uma pontuação 0. Então, ele apresentou um efeito piso significativo. Então, às vezes, ele não é muito indicado para pacientes que estão em estágio mais comprometido. Pode ir para o próximo. O teste de caminhada de 6 minutos é um teste muito conhecido também, tanto da ortopedia quanto da neuro. Eu acho que ele é um teste muito importante, principalmente para você ver lá na hora que você perguntou. Quantidade de atividade física, se ele tem condição de fazer uma atividade mais moderada, uma atividade mais intensa, ou se ele pode ir para uma intervenção em grupo ou não. Eu acho que esse teste é muito bom para isso, ele testa muita capacidade funcional, respiratória, resistência. Então, eu acredito que ele é um teste que é muito bom ele entrar. Como o próprio teste diz, ele é um teste de caminhada de 6 minutos. Ele tem várias regrinhas, então é muito bom a gente ler bem antes de aplicar. O indivíduo precisa estar 10 minutos antes de começar o teste sentado, sem nenhum estresse, aferir todos os seus dados vitais. E depois, já na postura em pé, ele vai ser orientado a caminhar durante 6 minutos, do mais rápido que ele conseguir, sem correr. E os estímulos têm que ser padrões, gente. Então, assim, de 1 em 1 minuto, você vai dar um estímulo falando, olha, falta apenas 5 minutos, você está indo bem. Porque se a gente fica, vai, isso pode influenciar no desempenho do indivíduo e às vezes quando você for fazer a reavaliação, você não vai estar tão animada assim, você não vai querer ficar falando vai, e aí você vai ter uma diferença. Então é muito bom a gente sempre
manter parâmetros. E ele é um teste com dados psicométricos muito fortes já. Próximo. O índice de Bartel, ele é uma avaliação principalmente das atividades básicas de vida diária. Então, se a gente pegou um indivíduo lá na nossa anamnese e ele já viu que ele não tem nenhum problema nas suas atividades básicas, a gente vai procurar um instrumento que avalie as instrumentais. Só que esse é um teste muito conhecido, um teste muito utilizado, mas ele atinge muito o efeito de teto se você não souber escolher bem se o seu paciente precisa ou não. Então, mais uma estrelinha para vocês sempre olharem na anamnese antes de imprimir um monte de ficha e chegar para avaliação querendo aplicar os testes. Ele é de 0 a 100, quanto mais menor, mais comprometido. Então, aí no tempo 1, o indivíduo, dados normativos, provavelmente avaliados em indivíduos com a RANAR mais alta, 94, tempo off, 80, e o erro padrão dele também um valor baixo, um valor bom. É um teste bem conhecido. Pode ir para o próximo, Luísa. Então, agora a gente tem um questionário aqui de freezing, né? Que é muito conhecido também, esse questionário. Mas volto a repetir, vocês não precisam aplicar teste de congelamento de marcha em todos os indivíduos com doença de Parkinson. Não adianta a gente querer só utilizar a escala mesmo. Nós aplicamos esse teste no mestrado, a Luísa conhece o grupo, e acabou que hoje eu vejo que meio que não precisava. A maioria deles não tinham freezing e tal, mas como era uma pesquisa, a gente precisa ter todos os dados. Mas não tem necessidade se o paciente não relatar isso para você na anamnese. Então, cada vez mais, vocês podem ver que a gente vai afunilando o que a gente vai avaliar. Às vezes a gente acaba perdendo muito tempo. Não que a avaliação seja uma perda de tempo, mas a gente pode avaliar outras coisas e às vezes a gente se atenta tanto aos sintomas que a doença apresenta que a gente fica um pouco cego. Esquece da especificidade do paciente, né? Isso, porque é um plano individual que a gente vai estar montando. Uhum. A gente não está montando um plano só para indivíduos com doença de Parkinson. Pode passar. O PDQ 39. Agora eu trouxe 2 testes de avaliação de bem-estar, de qualidade de vida, que eu acho que é muito importante. Eu acho que são testes que a gente vê bastante diferença quando a gente começa uma terapia, porque tanto a domiciliar quanto a clínica, geralmente o exercício físico muda muito a característica das pessoas na questão emocional, principalmente quando o paciente procura. Não é a família que obrigou ele a fazer fisioterapia, que às vezes ele está um pouco triste. Mas eles são testes que avaliam mobilidade, atividade de vida diária, bem-estar, apoio social, cognição. Eu não trouxe testes para depressão, mas vale lembrar que se na anamnese a gente desconfiar de alguma coisa, a gente procurar um teste, tem a GDS, que é muito famosa, ela é validada para doença de Parkinson. Muito comum também a gente ver usando parâmetros da geriatria, porque ela chama escala de depressão geriátrica, mas ela é validada para doença de Parkinson. Tem o Beck Depression também, que ele também é validado para doença de Parkinson, que é uma outra opção. Mas então, é um teste com perguntas assim, muito tristes, inclusive. Pergunta, você está satisfeito com a sua vida? Então, assim, buscar realmente realizar só se você sentir a necessidade, senão é até um constrangimento que você evita, porque eu odeio aplicar essa escala. É muito constrangedor, assim, se a pessoa não tiver nenhum sintoma, principalmente. Então, o PDQ 39, ele vai de nunca a sempre, de 0 a 4. A única coisa chata desse teste é o score, porque você tem que somar os pontos que você fez, multiplicar por 100, dividir por 4, vezes 4, que é o ponto máximo que ele atinge, vezes o domínio, que é 39, que é o total, ou 10, se for avaliação mobilidade. Então, na hora de fazer essa pontuação, sempre lembrar de fazer essa continha, porque senão às vezes você tira valores absurdos, e aí você vai olhar os dados normativos e você fala, o que está acontecendo? Mas só isso, ele é um teste um pouco mais complicado, então eu indicaria ele mais para um científico do que para você ter resultado para a sua prática. Mas aí dá para o paciente responder e na minha casa eu calcular o score dele depois. Isso, pode. Tá. Próximo. Aqui os dados normativos dele mesmo, só para chamar a atenção para vocês mais uma vez essa questão de olhar sempre o dado, o mínimo valor que demonstra alteração ou não. Além do mínimo valor detectável, a gente tem o mínimo valor clinicamente detectável,
que é quando o indivíduo vai perceber a melhora nele. Então, assim, sempre ficar atento a esses dados psicométricos e saber que eles existem, porque eu mesmo descobri eles não faz tanto tempo assim, e eu formei faz 3 anos, né? Então, é importante. Pode passar. Esse é outro questionário de qualidade de vida, e inclusive foi traduzido por um neurologista aqui de Uberlândia, Marcos Campos, no mestrado dele, em 2012. É um indivíduo voltado mesmo para a qualidade de vida, específico para a doença de Parkinson. Eu acho ele mais simples para a prática, mais fácil de ser utilizado. Então, se você vai ficar com muitas escalas para avaliar, se a paciente está com muitos comprometimentos e você quer avaliar a qualidade de vida dele, você vê que isso vai ser importante para ele, eu prefiro mais esse e deixar o PDQ 39 mais para uma questão científica, para algum estudo, alguma literatura mesmo. Próximo. Esse teste eu trouxe mais por curiosidade, é o último teste. É um teste de coordenação, que eu lembrei muito da Luísa, porque eu lembro de você aplicar aquele lá dos indivíduos. Os copinhos, né? Da garrafinha. Isso. Esse é um teste ele é validado só para doença de Parkinson e mais alguma outra coisa que eu não lembro. Para essa questão de coordenação, então tem que pegar esses pininhos e encaixar, e depois com a outra mão encaixar, e depois tirar tudo. E é cronometrado, então a gente faz com a mão dominante e com a mão não dominante, no tempo on e no tempo off. Então ele é um teste que, ao contrário desses todos que eu trouxe, ele não é um teste gratuito, porque você tem que comprar ou então você fazer de alguma forma esse instrumento. O cronômetro não. Então eu acho que sim, se o seu indivíduo está com um problema de coordenação muito grave, e essa é uma das queixas dele, às vezes vale a pena você ou comprar, ou então você mesmo fazer o seu próprio 9-hole peg test, que a gente consegue fazer. Eu joguei na internet para pegar essa foto, e vi muita gente que fez, que adaptou, então eu acho que assim, pode ser legal, às vezes se você vai trabalhar num grupo de doença de Parkinson, você vai trabalhar sempre com essa população, às vezes vale a pena esse investimento, que é um teste de coordenação muito legal. É tanto para avaliação e também às vezes pode usar no tratamento dele, né? Para o tratamento, isso, muito legal. Tanto pode ser utilizado até para pacientes com AVC, qualquer pessoa que tem uma coordenação, eu acho que é válido sim. E foi isso, foi o último teste que eu trouxe, a última escala. Você vai fechar. Isso. Aí. Então, gente, quem tiver pergunta, vai mandando aí, já pra Júlia responder. Então, resumindo assim, se a gente fosse resumir, a gente precisa, então, de uma boa anamnese, porque a gente tem muitos testes disponíveis, né? Então, a gente avalia bem, faz uma boa anamnese, e aí escolhe desses todos os testes o que o indivíduo vai mais precisar, né? Porque senão a gente ficaria 5 dias meio avaliando. doido, né? Então, tem muitos testes, assim. Foi até difícil pra mim escolher quais testes que eu ia trazer, porque tem muita opção. Só nesse site que eu passei, se a gente colocar lá só doença de Parkinson, sem nenhuma especificidade, aparece tipo 6 páginas de testes, então é muita coisa. Então, é muita coisa. Então, tipo assim, esses são os principais e os melhores, né? Na minha humilde opinião, e nos dados psicométricos, que também eu levei em consideração para escolher aqui, são os testes mais indicados. Mas depende muito da necessidade, igual eu falei, a GDS, que eu não consegui trazer, porque eu achei que iria tomar muito tempo, que a gente não fez um teste específico para atividade instrumental, que são as atividades mais complexas, também a gente pode avaliar. Então, assim, é muito amplo mesmo. A questão principal é a anamnese, eu acho. E na sua experiência, esses pacientes, eles são muito graves? Eles estão progredindo? Eles progridem muito rápido? Então. E outra dúvida que eu tenho também, depois que você comentar, é de quanto em quanto tempo avaliar? Já que é uma doença progressiva, a gente tem que avaliar toda semana, uma vez por mês? Como que fica? Eu vou falar dessa questão da avaliação primeiro. Geralmente, eu, Júlia, avalio de 6 em 6 meses. Eu acho que é um prazo bom. Nas diretrizes, se eu não me engano, eles colocam de 3 a 6 meses. Então, eu vi até uma perguntinha aí. É de 3... É a mesma coisa. De 3 a 6 meses. Questão de comprometimento, a doença de Parkinson, ela é dividida em tremor dominante e tremor não dominante.
o que acontece? Os indivíduos que eles iniciam uma doença com o sintoma tremor muito predominante, eles geralmente têm uma progressão da doença mais lenta. O que é diferente de que muita gente acha que o tremor é muito significativo. Ele vai transformando depois do tremor em uma rigidez muito grande. Então, depende do seu paciente. Isso é até bom perguntar na anamnese, foi bom você ter falado. Porque se ele começa com muito rígido já, então provavelmente o prognóstico dele vai ser de perdas muito rápidas. Então, às vezes, a gente compensa fazer uma avaliação de 3 em 3 meses. Também vai depender um pouco dessa progressão. No domiciliar, que eu trabalhei em domiciliar clínica com a neuro. Na clínica, chegam pacientes mais leves, menos comprometidos, porque eles têm que se deslocar até a clínica e pegar. Tinha gente que ia de ônibus, tinha gente que ia de Uber. Então, geralmente, na clínica, a gente recebe pacientes mais moderados. E no domiciliar, acaba que sobrecarrega mais pacientes mais comprometidos, com um ROENAR mais elevado, né? Mais elevada. Então, assim, eu sinto esse perfil, que o paciente que te procura para o domiciliar não é uma obrigação, mas muitas vezes ele é um paciente que tem mais dificuldade de locomoção, que a família acha muito difícil. Eu tenho 2 pacientes com Parkinson atualmente, e todos eles já fizeram clínica, mas saíram da clínica pela dificuldade de locomoção mesmo. Uhum. Ó, tem uma pergunta. Júlia, você falou da avaliação no tempo on e no tempo off. Se a primeira for no tempo on e a segunda no tempo off, como considerar essa diferença para analisar o desempenho do paciente? Então, primeiro, quando a gente tem uma diferença muito grotesca do tempo on e tempo off, é bom a gente ter essa avaliação para a gente levar para o médico, porque é uma questão medicamentosa. Então, muitas vezes ela pode ser corrigida pela medicação. Quando você está com 2 avaliações assim, é perfeito para você mostrar para o médico que, às vezes, não quer dizer que tenha sempre solução, que às vezes ele pode mexer na quantidade de comprimidos que ele toma, na dosagem que ele toma, e às vezes você conseguir até resolver esse problema. Isso já aconteceu comigo no domiciliar e a gente resolveu esse problema de oscilação. Mas a questão, qual que eu vou levar em consideração? Eu acredito, assim, isso é bem pessoal, que a gente tem que levar em consideração o maior tempo que o indivíduo passa. Às vezes o tempo off dele é tão curto que seu foco principal vai ser nos valores de tempo on. E também, se você faz uma avaliação no tempo on e a sua reavaliação depois no tempo off, não faz nenhum sentido. Então, você tem que escolher também o que você acha que vai ser mais benéfico para o seu paciente. Se ele fica mais tempo no tempo on ou mais tempo no tempo off, para você reavaliar depois dentro desse tempo que você escolheu. E se esse tempo for muito fora, está prejudicando muito o paciente, é a hora de você pegar suas duas avaliações e levar para quem é responsável pela medicação, que é o próprio médico. Uhum. E sobre a participação da família, como que você acha que é importante? Eu acho que é muito importante, assim. Se a gente atende o paciente 3 vezes na semana, ou se a gente atende 2 vezes na semana, são 2 horas dentro de uma semana que tem milhares de milhões de horas. Então, é muito importante que a gente divida essa responsabilidade com o paciente e com a família. Não quer dizer que a gente está entregando toda a responsabilidade para os familiares, mas se a gente tem um incentivo, se ele pelo menos consegue caminhar com o seu paciente, isso é uma coisa que eu peço muito. É que às vezes para a família, como tem pacientes muito instáveis, às vezes você pedir para fazer um exercício em casa é até um risco. Você pedir para ele fazer uma caminhada, porque tem estudos trazendo muito agora uma questão muito importante que chama comportamento sedentário. O comportamento sedentário ele não é só para idosos, é para pessoas que trabalham o dia inteiro. Não adianta a pessoa ir 3 vezes na semana no CrossFit, morrer de suar, sendo que ela passa o dia inteiro sentada. Já é considerado um comportamento sedentário. E a literatura está trazendo que esse comportamento sedentário predispõe, muitas vezes, a algumas comorbidades. Não estou falando que o CrossFit 3 vezes na semana não seja bom, com certeza é muito bom. Mas eu estou falando que a gente tem que buscar, principalmente nesses pacientes mais frágeis, essa questão de aumentar o tempo de atividade física, que é bem diferente. Exercício físico é o que a gente faz, periodizado, da atividade física, que é qualquer movimento corporal. A gente que está de quarentena, está todo mundo com comportamento sedentário muito alto. Então, eu acho que isso é muito importante e é onde entra a família. A responsabilidade de manter o idoso mais ativo, de delegar tarefas para ele. Eu tenho uma paciente que ela tem
92 anos, muita comorbidade, mas todo dia a família pede para ela arrumar a cama, pede para ela fazer atividades bem basiquinhas, então isso aí já ajuda. Além de ser atividades da rotina dela de vida diária, né? Que também já ajuda. A Já Mari ajuda. comentou aqui, ela já achou que ela estava sedentária já. A Amanda fez uma pergunta muito legal. Ela falou, Júlia, você percebe diferença de resultado quando o atendimento é em grupo ou é individual? Sim, vamos falar. Mari, beijo para você. Então, para um indivíduo chegar a um atendimento em grupo, ele tem que passar por algumas questões, né? Por exemplo, a gente fez um teste de 6 minutos, de caminhada de 6 minutos, e a gente viu que ele nem sequer conseguiu terminar o teste, ele apresentou muita instabilidade. Eu não vou mandar esse indivíduo para um treino em grupo, não é indicação, às vezes você vai prejudicar esse indivíduo. E ao mesmo tempo, se tem uma indicação correta, que é um indivíduo que está no estágio moderado, ele é ativo fisicamente, ele está fazendo atividade em grupo para um complemento, ele vai ter mais benefício do que se ele estivesse fazendo um atendimento individual comigo. Porque lá ele vai ter pessoas que compartilham do mesmo problema que o dele, lá ele vai ter a interação que muitas vezes esses indivíduos, às vezes a própria família dá uma isoladinha, não quer levar para festa, porque A interação social é legal, né? é muito legal, influencia muito na qualidade de vida. Lógico que quando a gente tem um plano individual, personalizado, com uma anamnese bem feita, com todos os testes com dados psicométricos bons, lógico que a chance da gente ter um resultado é muito mais eficaz, mas eu acho que a gente não pode deixar de fortalecer essa questão do treinamento em grupo, principalmente para pacientes que têm uma predisposição muito alta de quadros depressivos. Então, assim, acho que tudo a gente precisa ver particularmente. Qual a recomendação para cada um? Você indicaria, por exemplo, igual a gente fazia lá no grupo, por Roenhar, por exemplo? Isso, é muito bom. Eu acho que... Desculpa te interromper. Não, eu ia falar para ter ter a mesma base, né? Igual você estava falando mesmo. Isso. É muito bom que a gente conseguia fazer lá, porque são indivíduos com características, com déficits semelhantes. Bem no início do projeto, eu acho que você nem tinha entrado na graduação ainda, a gente tinha a Roenar nível 5, que eram indivíduos cadeirantes. Então, aí, era lá no Moarama ainda. Então, ficava todo mundo sentado e realizava atividade em grupo. Então, acho que é uma super opção, principalmente porque eles geralmente são quem apresenta um quadro depressivo mais forte. Então, lá eles interagiam, eles viam que não era só eles que tinham aqueles problemas, eram vários fisioterapeutas e os estagiários, então trazia um outro ânimo para esses pacientes. Então, eu acho que o caminho de uma intervenção em grupo é manter os indivíduos do mais próximo possível para não ter nenhum descontentamento ou até decepção de ver que um tá melhor que o outro. E eles se ajudam muito, a gente via isso lá. Quando um tá com dificuldade, porque não tem como eles serem exatamente iguais. Um se ajudava, então eu acho que isso tudo faz parte. A terapia, a fisioterapia em si, ela tem que ser vista de uma forma muito ampla. Não só de chegar lá, fazer o exercício e ir embora. A forma como você manifesta, o carinho que você traz, é essencial, sim. Se você não cria um vínculo com o paciente, a sua terapia, principalmente com os idosos, ela não vai pra frente. Porque se você não cria esse contato inicial, se na anamnese ele tá te dando atenção e você não responde, o vínculo tá quebrado ali, muitas vezes ele não vai nem responder aos seus exercícios, assim. Então a gente vai finalizar no tempo certinho. A gente gostaria de te agradecer, Júlia. Foi muito legal você ter disponibilizado o site, todos esses tipos de avaliação. Eu quero os slides, a gente pode disponibilizar depois? Pode, eu mando eles completos. A gente disponibiliza para vocês, porque eu queria estar anotando tudo se eu estivesse vendo a live, porque foi muito legal. Então, que a gente saiba sempre fazer uma boa avaliação, porque é isso que vai dizer se a gente vai fazer um bom tratamento, né? É o essencial, né? Obrigada, então, meninas. Obrigada, queria muito gente. agradecer o convite. Que vocês continuem fazendo muitas lives, que eu adorei essa ideia do DA. Tá bom, um beijo. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, até a próxima. Até a próxima.